Bem-vindos a uma jornada, pessoal. A gente vai viajar no tempo. A Peste Negra foi um capítulo sombrio e marcante na nossa história. Ela literalmente virou o mundo de cabeça para baixo. Imaginem só um mundo onde quase metade da galera sumiu. As cidades ficaram em silêncio. Os campos abandonados, sem ninguém para cuidar. A ordem que a gente conhecia, desmoronou. Um bichinho microscópico fez impérios tremerem na base e reescreveu o destino da humanidade. A gente vai explorar esse período que mudou tudo. O que será que causou tanta destruição? Como é que se espalhou tão longe e tão rápido? Como era viver com tanto medo? Como as sociedades lidaram com essa barra? E o que ficou disso tudo? Então, bora comigo desvendar os mistérios da Peste Negra. A Peste Negra foi uma pandemia daquelas. Ela varreu continentes como um rolo compressor. Ásia, África e Europa sentiram o peso da sua fúria. Chegou na Europa lá por 1347. A onda mais forte durou até 1351. Mas a peste não deu sossego. Voltou várias e várias vezes. Os surtos se repetiram por séculos, pode acreditar. O nome Peste Negra, olha só, provavelmente só apareceu bem depois. Pode ser por causa das manchas escuras que apareciam nas vítimas, sabe? Ou então para representar o clima super pesado daquela época. Os cálculos indicam que entre 30% e 60% da população da Europa bateu as botas. Comunidades inteiras simplesmente sumiram do mapa. E a peste não escolhia vítima não. Pegava tanto os ricos quanto os pobres, sem distinção. Reis e camponeses, todo mundo podia ser o próximo. Essa era a realidade sinistra da Peste Negra. Mas afinal, o que causou tanta morte assim? Durante séculos, ninguém sabia quem era o vilão dessa história. Só muito tempo depois, com a ciência moderna, que a gente descobriu o culpado. O nome dele? Uma bactéria chamada Yersinia pestis. Essa tal de Yersinia pestis se apresentava de 3 jeitos principais. O mais comum era a peste bubônica. Os bubões eram uns inchaços bem doloridos nos gânglios linfáticos. Uma coisa horrível. Quem pegava também tinha uma febre de lascar. Sem tratamento, o destino era quase sempre o mesmo: caixão e vela preta. Aí tinha também a peste pneumônica. Essa atacava os pulmões direto, sem dó. E o pior, passava de uma pessoa para outra pelo ar. A peste pneumônica, fatal em quase 100% dos casos. E a terceira forma era a peste septicêmica. Essa era a mais rara, mas também a mais letal de todas. A bactéria ia direto para a corrente sanguínea, fazendo um estrago. Febre altíssima e umas manchas roxas na pele eram o sinal. A morte chegava num piscar de olhos. Mas de onde essa viagem do terror começou? Os cientistas acham que a Yersinia pestis já dava as caras por aí há milênios. Ela ficava de boa nas populações de roedores. Mais especificamente, nas pulgas que grudavam nesses ratos. Tudo indica que a pandemia da peste negra começou lá na Ásia Central. E de lá, meu amigo, começou a sua marcha sinistra pelo mundo. Ela foi pegando carona nas rotas comerciais que já existiam, aquelas bem movimentadas. A famosa Rota da Seda foi um dos principais caminhos dessa desgraça. As pulgas foram a peça-chave nesse quebra-cabeça mortal. As pulgas do rato oriental, chamadas Xenopsila chaeopes, foram as grandes vilãs. Elas viviam nos ratos pretos, aqueles que a gente vê em filme de terror. Quando um rato infectado batia as botas, as pulgas dele precisavam de um novo lar. E aí já viu, né? Cap. 2 ex. A chegada da peste na Europa é uma história de arrepiar. Ela desembarcou no porto de Cafa, na Crimeia, em 1346. Uns comerciantes de Gênova tinham um entreposto comercial por lá. A cidade estava sitiada por um grupo chamado Horda Dourada. A lenda conta. E que história, hein? Que os atacantes catapultaram corpos infectados para dentro de Cafa.
Os comerciantes genoveses, apavorados, fugiram pelo mar. Mal sabiam eles que estavam levando a peste de brinde. A Europa da Idade Média era o cenário perfeito para a doença se espalhar. As cidades cresciam, mas saneamento básico? Esquece! O lixo ia parar direto nas ruas ou nos rios. Imagina a nojeira. Porcos e galinhas andavam soltos, tipo festa no chiqueiro. Ambiente perfeito para a ratazana fazer a festa. E onde tem rato, tem pulga, né? As condições de vida eram precárias, casas apertadas. As casas eram pequenas, escuras e úmidas. As famílias viviam todas juntas. Higiene pessoal? Quase ninguém entendia. Tomar banho era raro. Tinha gente que achava que banho fazia mal. O conhecimento sobre doenças era limitado. A ideia de germes causarem doenças só apareceu séculos depois. O pessoal não fazia ideia de como as doenças passavam. A falta de conhecimento científico atrapalhou qualquer tentativa de controle. O impacto da peste foi tipo um soco no estômago rápido e brutal. A quantidade de gente morrendo era algo surreal, de deixar qualquer um de cabelo em pé. Imaginem só, vilarejos inteiros onde quase ninguém sobreviveu. Alguns lugares ficaram completamente desertos, cidades fantasmas. Os campos ficaram largados, sem ninguém para plantar ou colher. As plantações apodreceram no pé. Os animais ficavam perambulando por aí, sem dono. As coisas mais básicas da sociedade começaram a desandar completamente. O medo e o caos viraram rotina nas comunidades. A convivência social, aquilo que une as pessoas, foi pro beleléu. Laços de família, amizade, tudo foi por água abaixo. Pais, desesperados, abandonavam os próprios filhos doentes. Crianças ficaram sozinhas no mundo, órfãs. Maridos e esposas fugiam um do outro se alguém pegasse a doença. O pavor de ser contaminado era maior que tudo. A economia levou uma paulada daquelas, quase nocauteada. E o estrago na cabeça das pessoas? Nem se fala, foi gigantesco. Com um terror desses, que ninguém conseguia explicar, cada um reagiu de um jeito. Muita gente correu para a religião, buscando algum tipo de alívio, de consolo. Eles achavam que a peste era um castigo de Deus, saca? As igrejas viviam lotadas, uma multidão de gente desesperada rezando. Uma das reações mais bizarras e extremas foi o movimento dos flagelantes. Eram uns grupos de pessoas que viajavam de cidade em cidade. E o que eles faziam? Se chicoteavam em público. Coisa de louco. A medicina da Idade Média? Coitada, não estava nem um pouco preparada para uma crise desse tamanho. O conhecimento dos médicos vinha basicamente de uns textos bem antigos. As ideias de um tal de Galeno, um médico romano, é que mandavam na época. Ele dizia que o corpo tinha 4 humores, tipo uns fluidos: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Se você ficasse doente, era porque esses humores estavam desequilibrados. Vai entender. Essa lógica toda não ajudava em nada contra a Yersinia pestis, né? Os médicos nem sonhavam com a existência de germes. Eles não conseguiam sacar qual era a real da peste. Eles até se esforçavam, coitados, mas era tudo em vão. Não adiantava quase nada. Os tratamentos eram todos baseados nessas ideias furadas. Sangria, por exemplo, era super comum. Tirar sangue do doente. Os médicos achavam que isso ia tirar o excesso dos humores ruins, ou então que ia puxar o veneno da peste para fora do corpo. Remedinho de erva também era mato, usavam para tudo. Poções, cataplasmas com tudo quanto é planta. Mas nada disso. Nadinha mesmo conseguia curar a infecção da bactéria. A peste negra foi um desastre de proporções épicas, um verdadeiro apocalipse. Mas como dizem, das cinzas algo novo sempre ressurge, e um novo mundo começou a nascer dali. A quantidade de gente mudou feio. A perda de vidas virou a sociedade de cabeça para baixo. Com metade da população varrida, quem ia trabalhar? Faltou gente para tudo. Isso mudou o jogo de poder completamente. Camponeses e trabalhadores viraram artigo de luxo.
Eles passaram a pechinchar por salários melhores. Isso foi uma baita revolução comparado com o sistema feudal antigo. A economia se transformou. A servidão começou a ir por água abaixo. Muitos servos conseguiram a tão sonhada liberdade. Podiam se mandar para onde quisessem. Até o jeito como a terra era dividida mudou. Latifúndios foram quebrados em pedaços menores. Os salários subiram, enquanto o preço para alugar terra despencou. Isso abriu as portas para muita gente subir na vida.